Irmãos, esse é o nosso devocional na exposição de Provérbios de número 43. Especificamente, esse devocional e o anterior, ele faz referência ao tema da série, Sabedoria que guarda o coração. Domingo passado, com a graça de Deus, nós refletimos sobre esse tema, Sabedoria que guarda o coração. Hoje vai ser a segunda parte, conforme eu falei, da sabedoria que guarda o coração, segunda e última. Nós estamos no capítulo 4. O capítulo 4, ele contempla 3 sermões, 3 palestras do pai para o filho, ou então do sábio. Nós já vimos a quinta, do versículo 1 ao 9, vimos a sexta, do versículo 10 ao 19, e nós estamos na segunda parte da sétima, que é do versículo 20 a 27. Nós refletimos considerando especialmente o versículo 23. Então, vamos ler o versículo 23 e na exposição aqui nós leremos os demais. Na exposição anterior nós observamos o versículo 23 com centro e os demais versículos que antecedem ele até o versículo 20 nós tiramos respostas de uma pergunta. Qual é a sabedoria então que guarda o coração? Nós respondemos algumas respostas observando cada um desses versículos, 20, 21 e 22. E agora nós partiremos também do versículo 23 e vamos até o versículo 27, respondendo essas perguntas também. O versículo 23 diz assim: sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Diante de todas as coisas que a nossa mente considera valiosas, que considera primorosa, que considera uma primazia, que considera digna do nosso suor, das nossas lágrimas, que considera digna do nosso cabelo, dos nossos cabelos brancos, das nossas rugas. Sobre todas essas coisas, o coração é o mais elevado. Porque o coração é o centro do ser humano. Ele tem a direção, a condução dos nossos pés e dos nossos braços. Nós refletimos sobre o fato de que corações são conduzidos por consciências. Aquilo a que a nossa consciência é escrava, o nosso coração perseguirá. Então, convicções modelam os passos do nosso coração. Convicções matam ou convicções levam à vida. Nós refletimos sobre isso e respondemos sobre a sabedoria que guarda o coração. No versículo 20, a primeira resposta foi que essa sabedoria, ela cultiva uma consciência ensinável. E esse é o primeiro distintivo de um sábio, ser ensinável. Então, o primeiro distintivo de um sábio não é responder com profundidade questionamentos existenciais. O primeiro distintivo de um sábio é ser ensinável, é aprender que nós temos mais que ouvir, porque temos 2 ouvidos, do que falar, porque Deus só nos deu uma boca. Não é responder questionamentos profundos, questionamentos que transcendem o tempo e as culturas. Eu tenho que ser sábio aqui, eu tenho que dar uma resposta para isso. Aquela pessoa veio falar comigo, ela está esperando algo aqui que seja profundo, impactante. O primeiro é ser ensinável. Então, cultivar uma consciência ensinável guardará o seu coração. O segundo ponto é uma sabedoria que seleciona o acesso ao coração. Nem todo mundo tem acesso ao nosso coração. Por quê? Porque é um tesouro. Porque é a fonte da vida. Então, nem todos. Nosso coração não é uma prostituta. Não é um bordel. Não é uma leviana. A nossa vida é preciosa. A vida dos nossos filhos, do nosso cônjuge, são preciosas. Então, nós temos que ensiná-los a guardar o coração e guardar também o coração deles. Os nossos irmãos, para nós, a sua vida é preciosa. Então, nós temos que ser defensores da integridade e honra dos nossos irmãos. E nós temos que ajudá-los com as nossas mãos e todos os sentidos a guardar
o coração. Versículo 21, nós tiramos a aplicação daqui de que a sabedoria que guarda o coração, ela não se desvia do caminho do discipulado. Está conectada com o coração ensinável, né, irmãos? Com consciência ensinável. Nós sabemos que aquilo que nós somos instruídos, ou de forma formal aqui pelo púlpito, ou de forma direta pelos aconselhamentos e os discipulados, ou conversas pastorais, ou conversas mais específicas entre irmãos, isso é intencional. Então nós não somente ouvimos, mas nós os recebemos como palavras de vida, porque aqueles que caminham conosco, observando o sentido da vida, o propósito da vida, esses são intencionais para nos conduzirem para o Senhor. Isso é importante, porque se você tem pais que não são crentes, eles não têm a mesma intencionalidade. Isso torna alguns até mais importantes para o nosso direcionamento do que os nossos pais. Nós vamos ter que saber discernir isso, né? No versículo 21 ainda, nós vimos que é uma sabedoria que protege o ensino. Ou seja, se nós somos ensináveis, aquilo que recebemos não pode ser desprezado. E se nós entendemos que não podemos nos desviar do discipulado, daquilo que recebemos, então isso também não pode ser desprezado, tratado de forma leviana. Então nós fazemos o que nós protegemos. Não deixamos Satanás roubar do nosso coração, não deixamos pessoas ímpias, pessoas que nós não consideramos, usurpar o lugar do ensino que recebemos no local de proteção. Versículo 22, nós respondemos que a sabedoria que guarda o coração é uma sabedoria que mantém viva a gratidão por ter sido ensinado, treinado para a vida. Nós recebemos como privilégio. E hoje nós vamos refletir na segunda parte. Qual é a sabedoria que guarda o coração? Considerando todos esses pressupostos aí. E nós vamos ler cada um dos versículos e responder essa pergunta observando os versículos, tá bom? Versículo 24, como ele responde esse questionamento? Qual é a sabedoria que guarda o coração? Versículo 24 diz assim: desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Vocês vão ver que daqui para frente ele vai mostrar como os nossos sentidos devem ser conduzidos pela sabedoria. Boca, língua, olhos, pés, como eles devem externalizar e serem protegidos para o exercício da sabedoria. Aqui, obviamente, irmãos, nós vemos a direção para que o Senhor seja o condutor dos nossos olhos. Então, qual é a sabedoria que guarda o coração? Versículo 25, a sabedoria que domina os olhos. Versículo 24, a sabedoria que domina os olhos. Versículo 25, versículo 24, a sabedoria que domina a língua. Versículo 25, a sabedoria que domina os olhos. Versículo 26 e 27, a sabedoria que domina os pés. Essa daqui, irmãos, corresponde ao 7º mandamento. Não darás falso testemunho, não mentirás. A sabedoria que domina a língua é a sabedoria que não aceita emprestar a língua para ser instrumento do inferno. É o que Tiago diz no capítulo 1, especialmente no capítulo 3. Aquela que põe fogo, aquela que é um instrumento de Satanás para dividir irmãos, para causar corrupção, para causar desarmonia. É a língua que não permite ser usada para falsidade, para corrosão do caráter, da história, da honra, da biografia de ninguém. É a sabedoria que domina, que tem o controle da língua, que doma a língua. É a sabedoria que adestra a língua, porque entende o quanto ela pode ser perigosa, o quanto ela é mortal, mais do que uma faca, uma espada afiada, mais do que uma bala, mais do que um machado, mais do que uma colisão com um caminhão em alta velocidade. Antes de matar, ela causa dor,
ela humilha. Sabedoria que guarda o coração é a sabedoria que entende que ela tem que preservar o testemunho daqueles com quem ele convive e não matar e não destruir. O versículo 25 faz referência ao 7º mandamento. O versículo 24 faz referência ao 9º mandamento, né, que é não darás falso testemunho. Versículo 25. Qual é a sabedoria que guarda o coração? Sabedoria que domina os olhos. Aqui corresponde ao 7º mandamento também. E o 10º mandamento, o 7º mandamento é não adulterarás. O 10º mandamento é não cobiçarás. Então, a sabedoria que adestra os olhos. Esse daqui, irmãos, faz referência a um dos ensinos do Senhor Jesus, onde expõe ali a ética do reino, a sabedoria do reino, onde o Senhor mostra que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será iluminado. Nós já refletimos sobre isso. Os olhos são então as janelas da alma. Então, o que entra pelos nossos olhos alimenta a nossa mente, alimenta o nosso coração e mostra uma direção para os nossos pés. Então, se os nossos olhos forem bons, significa dizer que se os nossos olhos tiverem o filtro necessário para permitir a entrada somente do que é bom, e bom ali é o ensino que o Senhor Jesus está dando, se isso acontecer, então todo o nosso corpo não andará em trevas, no mundo de trevas, mas será iluminado. Nós então colocamos esses filtros nos nossos olhos. Olha o versículo 25. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras direitamente diante de ti. Isso aqui, obviamente, irmãos, está mostrando que os nossos olhos têm que ter um alvo fixo, tem que ter um padrão de conduta, tem que ter um objetivo para o qual ele olhe, para ele discernir o que não é direito, então, o que não é correto, então. Observe que tudo isso daqui é passivo de adestramento aqui. Não existem desculpas que tornem plausíveis as negligências aqui. Nós tanto quebramos os mandamentos do Senhor, isso traz consequências para nós, como nós ferimos a outros, nós machucamos a outros com a nossa própria negligência, com a nossa própria deficiência. Isso daqui corresponde a dizer ao fato de que nós não temos domínio próprio. Se nós não temos domínio próprio, nós não temos uma parte do fruto do Espírito. Se nós não temos uma parte do fruto do Espírito, por que nós dizemos que somos cristãos, convertidos, temos o Espírito, fomos alvos da obra redentiva do Senhor Jesus, somos participantes da nova aliança? Não faz sentido, então. Então, entenda, ontem nós falamos sobre o fato de que nós resolutamente decidimos a nunca perder para nós mesmos. Quando você dá uma desculpa e você luta para convencer a outros, olha como nós fazemos. Nós damos uma desculpa para nós mesmos, para a nossa falha, para a nossa negligência, para o nosso pecado. Nós enganamos a nós mesmos, nós perdemos a batalha interior, mas nós não paramos aí. Você sabe do que eu estou falando. Nós conduzimos a outros com a mais profunda eloquência para fazer deles o nosso cúmplice, para que ele reforce a nossa negligência. É assim que nós fazemos, ou não é? É dessa forma que nós fazemos. Então nós não somente perdemos para nós mesmos, como nós expomos o fato de que nós somos as maiores testemunhas de que não somos convertidos. Porque dominar-se significa a experiência do agir do Espírito Santo, porque é Ele que nos doma, é Ele que nos domina. E se isso não acontece, então cadê o Espírito? Cadê o Espírito? Ele não está agindo? A carne é mais poderosa do que Ele? Aquele que domina os olhos. Então lembre, convicções têm a direção dos olhos, ela inclina o olhar. Se você adestra os seus olhos a consumir imoralidade, ele será inclinado para isso. Uma coisa que está inclinada, irmãos,
Se esse celular aqui está inclinado para a minha direita, se eu soltar, ele vai cair para onde? Para a direita. É para lá que você vai cair. É para lá que você vai tombar. Você permitiu. Foi você que permitiu isso, você viu. É para cá que ele vai cair. Você inclina-o para onde ele deve. Você enrijece a sua postura. Tudo isso corresponde a não sabotar a própria vida. Quando nós enganamos a nós mesmos e aceitamos isso, e aceitar significa perder para nós mesmos, com as desculpas que nós damos para a negligência daquilo que deve ser observado, quando nós fazemos isso, isso significa dizer sabotar a própria vida. Nós sabotamos a própria vida. E aí, irmãos, quando nós observamos isso, nós entendemos que ser sábio significa não ser arquiteto da própria armadilha, sabe? Você mesmo coloca cada parte da armadilha para matar você mesmo, para matar a si mesmo, para matar o seu filho. Você se torna indiretamente o assassino espiritual do seu filho, o assassino espiritual do seu cônjuge, aquele que divide a confiança com você. Você se torna o assassino espiritual do seu irmão, consanguíneo. Você se torna o assassino espiritual daqueles que lhe oferecem pão do céu, dos seus irmãos. Você é o arquiteto da sua desgraça. Você mesmo é o engenheiro que constrói a armadilha que vai lhe matar. Você constrói a cela que vai lhe aprisionar. E você faz isso na mais absoluta insensibilidade e cegueira. E um dia, aquela armadilha que você armou sem ver, porque não adestrou os olhos para isso, aquela armadilha que você armou sem perceber, um dia ela será acionada. E quando ela for acionada, você será o prisioneiro da sua própria estultice, da sua própria tolice. Os seus filhos, pais, serão prisioneiros da sua falta de intencionalidade. Sabedoria que guarda o coração é a sabedoria que não permite fazer de você mesmo o arquiteto da sua própria armadilha, da sua própria morte. Versículo 26 e 27, eles formam o mesmo tema aqui. E ele mostra que a sabedoria que guarda o coração é a sabedoria que não domina, a sabedoria que domina os pés. Direção, alvo, propósito, conduta. Versículo 26 e 27 diz assim: pondera a vereda, pondera o caminho. Está nos chamando a discernir, irmãos. Pondera a vereda, pondera o caminho de teus pés, observa por onde tu andas, observa o que tu encontras, e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. Então, se eu pondero, eu sei o que é mal. Se eu discerno, eu sei que não estou no centro. Estou pendendo para um lado, estou pendendo para o outro e não estou no centro da vontade do meu Senhor. É a sabedoria que domina os pés. E aqui quebra todos os mandamentos. Todos. Né? Porque o caminho pelo qual nós andamos precisa de ponderação, precisa de sabedoria, precisa de discernimento. Porque o mal, irmãos, ele não é tão visível assim não, como nós consideramos. É muito fácil discernir coisas visivelmente externas. É muito fácil. Isso não é difícil, não. Quando nós caímos em coisas, irmãos, que são categoricamente erradas, isso já exibe um fato gigantesco de corrosão anterior.
Nós já não temos vergonha da desgraça, nós já não temos vergonha do pecado, nós já não nos importamos com o nosso testemunho, nós já não vigiamos, nós não ligamos mais. Mas não começa assim. Todo o adúltero esconde o adultério de início, até não mais se importar, porque o coração foi completamente tomado. Todo ladrão esconde o roubo de início, até comprar um carrão, até fazer viagens grandes, até se encher de bens e não mais se importar. Essas características exteriores que estão na superfície, quando são experimentadas, isso já mostra uma negligência recorrente há tempos. Então aqui não diz respeito simplesmente a ver erros categóricos. Então, olha, se eu desenvolvo proximidade demais que eu não devo com uma mulher e a mulher com um homem, eu tenho que entender, eu tenho que discernir que isso não é correto. Eu tenho que suspeitar de mim mesmo. Eu tenho que observar, ele está na cara ali. É muito vivo, está na cara ali. Mas e antes disso? Aquilo que acontece antes do fato do pecado. Aquilo que acontece antes da desgraça factualmente consumada. É aquilo que acontece para ganhar o coração. Vai conquistando terreno. Sabe quando um exército que invade um território toma o campo do inimigo? Ele avança fronte a fronte. Ele avança aos poucos, ganhando o terreno, encurralando a resistência. Às vezes o seu coração está sendo conquistado e você não percebe ou não quer perceber. Se você olhar agora para o seu coração, diante de todos os perigos que você enfrenta todos os dias, porque todos nós enfrentamos, irmãos. Vocês enfrentam. Você é homem. Tem alguma mulher no trabalho que está se apresentando mais atenciosa do que a sua esposa? Tem? Que está se apresentando mais delicado do que a sua esposa? Mais gentil do que a sua esposa? Tem, homem? Cuidado. Essa gentileza, esse carinho, essa atenção se chama sagacidade para ganhar o terreno do seu coração. E vocês, jovens? Como são os amigos na escola? São descolados? São atenciosos? Fazem vocês rirem? Meninas, vocês se sentem bonitas? Atraentes? Desejadas? Cuidado. Eles estão conquistando o terreno do seu coração. E você, mulher? Será que você tem conversado com alguém em qualquer lugar, inclusive nas mídias, que se mostra mais carinhoso, mais atencioso com você do que o seu esposo? Cuidado. Eles só estão ganhando o terreno do seu coração para lhe matar. Discirna as veredas. Então, esse discernimento diz respeito, lembra do que eu falei, a não ver o que está na superfície. Se está na superfície, é para ver, não é não? Não é esse. Esse daqui é o discernimento que discerne a sagacidade, irmãos. Porque quando pessoas são pegas na sagacidade, elas ficam absurdamente iradas e ferem? Quando nós tratamos aqui um caso de disciplina eclesiástica de uma jovem que estava namorando com um ímpio, e ela foi pautada sobre os comportamentos informes, sem substância, implícitos, os comportamentos dos seus olhares, o que estava por trás das suas palavras, a sua conduta diante daqueles que lhe repreendiam, e ela saiu atirando as maiores pedras. Agora estão fazendo leitura comportamental? É isso? Quer dizer que estão querendo discernir os meus olhares, o tom da minha voz, a minha conduta? É isso sim! É claro que é isso! Mas por que elas ficam tão iradas? Porque elas não aceitam serem descobertas no plano
que elas forçaram tanto para esconder. Elas mesmas foram convencidas pela ardilosidade da escuridão que tomou seus corações. E a ira só exibe o fato de que ela não esperava ser pega. Porque ela estava perfeita demais. Ele estava perfeito demais, escondendo, não gerando provas. E eles continuam no mesmo erro. É o senhor que acha isso. O senhor está vendo que não existe. O senhor não conhece o meu coração. Peguei. E ainda está obstinado. Porque quem não é obstinado se humilha diante da exposição. Então é uma sabedoria que discerne a sagacidade. Sagacidade são as impressões digitais de Satanás no seu coração. É a sagacidade. Opa! Estou vendo seu coração. Mas existe uma impressão digital negra que não deveria estar aí. Você viu? Não, eu estou vendo. Melhor limpar. Porque daqui a pouco seu coração vai ser de propriedade dele. Tá aí. É uma sabedoria que discerne a malícia, irmãos. A ardilosidade. É a sabedoria que pondera as veredas. Vocês ponderam as veredas dos seus amigos, colegas? Vocês ponderam? Vocês conseguem perceber que de trás da superfície de bondade e doçura pode existir uma bomba? Você consegue? Você consegue discernir que nem todo avanço é avanço, muitas vezes é retrocesso? Nem todo aumento de salário é aumento na sua vida? Nem toda promoção lhe promove na sua vida? Nem todo concurso lhe estabiliza? Você consegue discernir isso? Você consegue ver isso? É a sabedoria que adestra a inclinação das intenções, adestra a inclinação dos anseios. Eu anseio isso. Seu coração diz, anseie isso. E você diz, não vou ansiar isso. Porque não devo. O seu coração diz, tenha essas intenções. E você faz guerra e diz, não vou ter essas intenções. O seu coração diz, esses são os seus prazeres. Usufrui. E você diz, não. Esses não serão os meus prazeres. Nem para a direita, nem para a esquerda. Você inclina. Você endireita, você corrige. As suas paixões devem estar debaixo do seu controle. Paixões não são desculpas para suas irresponsabilidades e negligências. Imaturidade, inocência, continua corrompendo a glória de Deus diante dos homens. Cuidado com as desculpas. Sabedoria que guarda o coração é a sabedoria que não permite ser vencido por si mesmo. É a sabedoria que nos alerta continuamente de que quando nós estivermos diante do tribunal de Cristo, nós estaremos diante daquele que discerne intenções, que discerne o coração. Lembra do Salmo 139? Que salmo maravilhoso. Vamos ler o Salmo 139. Que salmo maravilhoso, irmãos. Salmo 139. Salmo de Davi. Quando a gente vê esses salmos de Davi, a gente entende que
diante de uma biografia tão escura, nós percebemos porque ele era um homem segundo o coração de Deus. E você não encontra no Antigo Testamento isso. Quando nós vemos essa afirmação, nós vemos em Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento, uma interpretação da vida de Davi. Interessante, a Escritura interpreta a própria Escritura. É por isso que o Novo Testamento deve ser usado como luz para entender o Antigo Testamento. O Antigo Testamento mesmo, inúmeras vezes, ele interpreta a si mesmo. Então, essa é a interpretação infalível. Todas as outras interpretações são falíveis. Mas quando o Espírito Santo interpreta, essa é uma interpretação infalível, infalível. Porque é o Espírito Santo que interpreta a própria Escritura. E quando a vida de Davi é interpretada pelas penas de Lucas, sob a iluminação e inspiração do Espírito Santo de Deus, ele olha para Davi e diz, um homem segundo o coração de Deus. E a gente percebe por quê. Olha o que ele diz, vamos lá. Senhor, tu me sondas, isso é fato, certo? Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. Olha o processo de gradação que ele vai criando até perceber que ele está lá no mais profundo. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces todas. E você não conhece não? Porque deveria conhecer antes dela chegar à sua língua. Sabe quando você diz assim? Não devia ter falado isso. Sabe por que você falou? Porque você deixou ela criar raízes e chama no seu coração. Aí você não conteve. Aí você falou. Isso acontece conosco, irmãos. Eu me arrependi de tanta coisa que eu falei. Algumas até aqui no púlpito. Nós deixamos fermentar. Fermentação gera gases. Aí vem para cá, ó, sai. Nós deixamos. Aí não contemos. O fato de não conhecermos a palavra que ainda está informe significa que não criou expressão. O fato de nós não conhecermos, isso é gritante demais para nós. E tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é espantoso demais, é impressionante demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Que aí vem os questionamentos que nos encurralam, que nos coloca lá na quina da parede e nos deixa sem saída, se não somente se dobrar diante do Senhor, na mais profunda humilhação e dependência de um rei que conhece a sua desgraça, a sua pequenez, de um rei ungido pelo Senhor que conhece a sua necessidade. Para onde me isentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá haverá de guiar a tua mão, de me guiar a tua mão. E a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou. Olha, essa percepção o leva a louvor. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente, esse conhecimento elevado demais para mim, assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como as profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda,
Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como os teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem. Percebe o ponto que ele chegou aqui? Ele está falando isso para quem? Para aquele que saberá a resposta. Olha a convicção, a certeza de luta por santificação aqui. O exercita-te na piedade de forma absolutamente tomada por ele, porque ele está falando com aquele que discerne. Caso contrário, se tornaria uma blasfêmia. Não aborreces. Aquele que discerne pensamentos está vendo que não aborreces. Tu amas eles. Tu amas. Então não vem fazer essa oração aqui romântica, não. Sabe quando você peca e vem chorar para alguém romanticamente? Cala a boca, não faz isso não. É pior isso. Por que eu fiz isso? Não está arrependido. Não está. Fizestes várias vezes. Não está. Cuidado com esse romantismo hipócrita. Isso se chama autocomiseração. Quando você faz orações de arrependimento somente por remorso. É autocomiseração, é autopiedade. Não é arrependimento. É um coração que está se debatendo para se tornar cada vez mais insensível. E você sabe disso. Cada vez mais. Fabricantes de emoções piedosas. Nós fazemos isso. Não façam orações como essas românticas. Não façam isso. É imoralidade, isso é perversidade, é blasfêmia, é loucura. Você está sendo entregue à luta da sua carne para tornar o seu coração insensível. E o fato de você não discernir as manipulações do seu próprio ego é uma amostra viva disso. Por isso que choros não comovem, lágrimas não comovem. Não estou aqui querendo gerar insensibilidade em ninguém. De forma alguma, irmãos. Nós choramos com os que choram, mas com os que choram. Não com os que manipulam. Não os que são conduzidos pela carne. Com esses nós não choramos. Nós causamos o pranto piedoso. Sim. Não. Estou vendo as suas lágrimas, mas não são essas que eu quero ver. Desculpa, não são essas. Eu espero ver outras lágrimas. Outras lágrimas. Você discerne lágrimas, irmão? Vocês discernem lágrimas? Discernem? Vocês discernem as lágrimas dos seus filhos? Vocês deveriam discernir. A viscosidade da lágrima que glorifica a Deus, vocês discernem? Pois deveriam discernir. Vocês deveriam conseguir discernir essas lágrimas do seu cônjuge. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Quais são as suas amizades, jovem? Elas poderiam ir jantar lá em casa comigo, com o pastor de vocês? Suas amizades poderiam? Com a roupa que elas vestem, elas poderiam, suas amizades? Eu poderia conversar com elas sem ser envergonhado ou escandalizado com as suas amizades? Eu conseguiria, o pastor de vocês conseguiria fazer isso? Se não, e quanto mais o Senhor, que é santo, que é justo. Aí vem o fechamento estrondoso. Ele sabe que está diante daquele que não pode esconder nada dele. Então, se a falsidade, a hipocrisia habita no seu coração, esse versículo 23 é uma sentença de morte. Não é não? Olha aí. Olha o que ele vai dizer. Sonda-me, ó Deus, e conhece-me. Conhece o meu coração. Prova-me. Aqui o bicho pegou. Olha aqui as lutas, os sofrimentos, as dificuldades, as tribulações.
Olha aqui a consulta das intenções, das palavras ainda informe. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho reto. Expurga, Senhor. Expurga. Aqui é uma oração de quem humildemente aceita a sua pecaminosidade, mas vigorosamente luta por santificação e diante de Deus considera o fato da existência de alguma maldade que ele ainda não conseguiu perscrutar, discernir. Olha, Senhor. Vai. Vamos rogar ao Senhor para que nós tenhamos a sabedoria que guarde nosso coração. Senhor, nosso Deus e Pai, Senhor de infinita sabedoria, amor e misericórdia, expomos diante do Senhor a nossa miséria e a Tua graça age diante dela, nos concedendo misericórdia. Que a misericórdia não seja desprezada por nós, que nós possamos entender que a misericórdia é uma resposta do Senhor diante da nossa miséria, da nossa desgraça, da nossa pobreza. E nós reconhecemos, ó Deus, a nossa miséria, a nossa insignificância. Então, ó Pai, respondendo de forma tão graciosa, nos concedendo misericórdia, cobrindo a nossa miséria, que isso nos faça nos dobrar diante do Senhor, Deus, na mais profunda contrição, em nome de Jesus. Amém.